Oi, gente, eu sou a Júlia. Eu sou o Elmo. Eu sou o Ian. Eu sou Antônio Cabral. E hoje a gente tá aqui pra falar de um tema muito importante. Mas primeiro vamos nos apresentar. Eu, o Elmo e o Ian, nós fazemos parte do setor de adolescentes, que é uma parte da Fundação Logosófica, né? Que é baseada na logosofia, que é uma ciência que foi criada por um pensador argentino chamado Carlos Bernardo González Pecotti. E é uma ciência que estuda a vida nos seus aspectos transcendentes. Então, o mundo interno, os pensamentos, os sentimentos, a sensibilidade. E em pequena e em larga escala, a humanidade. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante, que a gente considera que é um dos principais problemas da humanidade nos dias atuais. Apesar de ser um grande problema da humanidade, a gente percebe a atuação dessa deficiência psicológica nas pequenas coisas da vida, então nas pequenas experiências que a gente vive no dia a dia. E dessa forma, superar a nós mesmos é um princípio de mudança do mundo, né? Então, o nosso tema é sobre a impaciência e a sua antideficiência, que é a paciência inteligente. Eu vou começar lendo um trecho do livro Deficiências e Propensões do Ser Humano, tá bom? O trecho é o seguinte: os inconvenientes que surgem diariamente e as demoras suportadas sem pausa, com a consciência do tempo que se perde, aumentam sem dúvida o número de fatores molestos que incitam o ânimo e estimulam o impulso febril da urgência. Relacionado com isso, como você, Cabral, percebe isso na sua vida, no seu cotidiano? Muito bem. Como eu sou mais antigo, né? Estou aí com 79 anos. A vida mudou muito nesses anos, né? Desde a minha época de jovenzinho, de adolescente, como vocês, e a época hoje que eu vivo. Então, eu acho que o mundo tocava mais devagar. E quase todo mundo vivia em ambientes rurais, ambientes tranquilos, em contato com a natureza. Eu costumo dizer que nesses lugares você vê a vida passando por minuto. Nas grandes cidades onde vivemos hoje, por exemplo, Belo Horizonte, a vida passa por semana. A gente entra na segunda-feira, quando vê já é a outra segunda-feira, é o outro mês e o outro ano. Então a questão da velocidade da vida impõe determinadas angústias e ansiedades hoje que tem a ver com essa questão do tempo, que é a paciência ou a impaciência. Uhum. Eu tenho uma experiência relacionada com o trânsito, que é quando eu vou para minha escola, a ida é tranquila, mas a volta para casa é muito longa. Então, eu tenho que passar por um trecho muito congestionado e eu e meu pai, a gente faz um esforço de, assim, uma faixa tá andando mais, não tem problema. A gente vai ficar na que tá mais travada, vai fazer diferença de 2 minutos em casa. Então, às vezes a gente fica com essa pressa, com essa angústia de que tá perdendo sempre um tempo. Não é verdade. A gente tá perdendo o quê? Segundos, talvez, né, se a gente cronometrar. Então, essa é uma experiência que eu tô tentando fazer. No sinal também, quando tem uma fila menor e uma maior, por que a gente sempre vai pra menor? Porque a gente vai perder um tempo ali, ou a gente vai ganhar determinado tempo. É tudo relacionado com isso, entendeu? Eu acho que isso que o Cabral falou também do tempo, né? Com essa velocidade dos tempos de hoje, com a tecnologia, com esse tanto de coisa que foi atualizando, né, do seu tempo pro nosso. Eu acho que até a questão do nosso cérebro mesmo, o nosso cérebro traz informações às vezes até mais rápido, a gente acaba fazendo as coisas com mais pressa do que a gente realmente deveria fazer. Então, tipo, a impaciência foi aumentando, tipo, ao longo do tempo, entendeu? Que foi passando. Isso também que o Elmo trouxe sobre fazer essas pequenas mudanças no dia a dia, né? Tipo, enfrentar o pensamento da impaciência nas pequenas coisas para que depois fiquem mais fáceis as grandes coisas, né? E tem uma coisa muito interessante, porque a impaciência sempre traz essa sensação de urgência, né? De que a gente tá perdendo tempo. E quando a gente para pra pensar, se a gente tá fazendo um exercício mental num tempo, né? Usando esse tempo pra resolver algum problema que a gente tá vivendo, pensar em alguma situação, planejar alguma situação que a gente quer viver da melhor forma, nunca vai ser tempo perdido, né? Sempre a gente vai estar aproveitando esse tempo da melhor forma. Então, às vezes, a impaciência traz essa sensação de urgência que não é real, né? Parece que é um tempo diferente que passa na nossa cabeça e o tempo real que a gente vê no dia a dia, né? Então, tem essa diferença. E eu percebo também que vem outros pensamentos junto com a impaciência. Quais você percebe que vem juntos? A impulsividade é muito próxima da impaciência, a impulsividade. Vocês disseram aí que falaram sobre os pensamentos, falaram sobre psicologia, né? A nossa psicologia é formada também por muitos pensamentos. E a intolerância e a impaciência parece que elas são irmãs gêmeas. E elas dificultam muito a convivência humana hoje, né?
muito a convivência tem sido dificultada por essas características psicológicas, como a intolerância e a paciência, que são diferentes. A impaciência tem a ver com a falta de domínio do tempo. A paciência é irmã do tempo. Quando nós conhecemos os processos, os tempos que cada atividade necessita para ser realizada, então nós passamos a administrar melhor essa nossa psicologia, esses nossos impulsos. Só falando sobre o trânsito, me recordo muito quando meus filhos eram pequenininhos, 7 anos, 8 anos, que nós íamos a Marataízes, mal entrávamos no carro, a viagem durava 9 horas. Com 10 minutos ele já começava a perguntar: tá chegando, tá chegando, tá chegando? Porque eles não tinham noção que para chegar a Marataízes, um dia desse levando minha lavadeira na casa dela, ela mora em Sabará, e ao entrar na Avenida Zé Cândido Silveira e eu ter que esperar toda aquela passagem dos carros, ela dizia para mim: poxa, para dirigir é preciso ter muita paciência. Então o trânsito é um campo experimental extraordinário para o cultivo da paciência. Que todo mundo vive um pouco. No trânsito. Eu acho que um outro também, no que você falou, uma outra coisa, né? um outro sentimento, pensamento que vem junto com a impaciência é o estresse. Porque eu até tenho uma experiência com isso, que é, por exemplo, quando eu tô na aula, aí tá dando ali 9h30, que é o horário do pátio, aí dá 9h31, aí o professor não liberou ainda pro pátio, 9h32, o professor não liberou, aí você vai começando a ficar Eu também, quando estressado, ansioso. Aí antes de liberar pro recreio e no último horário, eu seguro um pouco. Eu falei, eu não vou guardar o material antes da hora, não vou sair logo pro recreio, não vou pegar menos fila. Não, eu fico, espero até mais da metade da sala sair, fico lá, termino de copiar o que o professor passou, fico tranquilo e depois vou sem pressa. E no final também. 5h30 ali, a aula tá acabando, todo mundo começa aqueles barulhos de mochila, todo mundo guardando mochila, que no final material. 2 minutos, tipo. Né? Aí eu falei, não vou guardar, vou ficar com tudo aberto até o final. Fiquei com tudo aberto. Quando ele falou, liberados, aí eu comecei a guardar. É um treinamento, né? Você vai treinando o pensamento nas pequenas coisinhas. Nesse treinamento, eu disse algo para um amigo que ele ficou impressionado. Eu falei, eu gosto de fila. Mas ninguém gosta de fila. Porque a fila é a oportunidade que eu tenho de treinar a paciência. A fila. Porque tem algo que é muito importante, que é saber esperar. Então, como ser feliz? Cultivando a paciência, cultivando a espera. Não é? Eu penso que a gravidez, por exemplo, é um momento extraordinário, onde todos sabem que para nascer o bebê é um processo que leva 9 meses. Então, como é que a família, às vezes até o primeiro filho, o primeiro neto, como vamos esperar a chegada? Então, na época, as mamães faziam tricô, faziam a camisa da criança, faziam o vestidinho e começava a desenvolver a parte afetiva. Aquele ser começava a ser amado no ventre, a espera feliz. Tem até uma cidade em Minas Gerais, perto do Pico da Bandeira, que se chama Espera Feliz. Olha, será que eles são pacientes, esses moradores de Espera Feliz? Conversando com meus pais, você falou dessa questão da gravidez, várias vezes, assim, conversando sobre como foi esse processo, né? Porque eu também planejo ser mãe no futuro e eu acho que a maternidade é uma das coisas mais lindas que existe e eu queria viver da melhor forma possível, né? Esse momento. E eles falam que eu e minha irmã, a gente já era amada em pensamento, né? E eu acho que isso fala muito sobre entender os processos das coisas, né? Tem até uma analogia que o autor da logosofia faz em uma das obras dele, que é uma analogia com o ovo e o pintinho, né? E como que, independente do que você fizer, a natureza vai seguir o tempo do processo do pintinho crescer dentro do ovo para poder nascer mesmo, né? E como que a gente pode esperar esse tempo, conhecendo esse tempo, né? Sabendo que demora um tempo para esse processo acontecer? E o que a gente pode fazer nesse tempo de espera para que seja o melhor possível, né? Para que seja bem aproveitado. Isso vai muito do conceito de paciência inteligente, né? Que seria a antideficiência da impaciência, que depois a gente vai trazer um pouquinho, mas, enfim, outro tópico depois. Eu tenho uma experiência que relaciona muito com o que a Júlia falou do ovo, da galinha. Porque, tipo, realmente, né? Não tem o que fazer, você tem que esperar. Então, por exemplo, quando eu torci o meu pé, infelizmente torci o meu pé nos últimos 2 anos, torci 3 vezes o meu pé. duas vezes direito e uma vez o pé esquerdo.
E eu rompi o ligamento do pé esquerdo e eu tive que ficar, tipo, 2 meses, assim, sem poder jogar bola, sem poder fazer a maioria das coisas que eu fazia normalmente no meu dia, que, tipo, eu jogava bola quase todo dia na escola. A maioria das coisas eu tive que me adaptar 100%. Por exemplo, pra andar, em casa já era um sacrifício que eu tinha que andar com a muleta, então eu tinha que ficar pulando uma perna só, meu pai ficava me chamando de saci em casa. Enfim, mas aí são coisas que eu tive que ir adaptando. Então eu tive que pensar, aceitar o tempo do processo pra eu poder me acostumar e me adaptar em relação a isso. Então achei que tem que ser muito importante usar a paciência nesses momentos. Vocês falaram que são do Colégio Logosófico, estão no setor de adolescentes do Colégio Logosófico, e eu não me anunciei também como investigador de logosofia. Né? A logosofia entrou na minha vida há 43 anos atrás, e a partir daí eu venho pautando muito da minha vida com os elementos, com os conhecimentos adquiridos com a logosofia. Um deles é esse. É o cultivo das virtudes. Né? A logosofia nos ensina que a paciência é a rainha das virtudes. Que outras virtudes nós podemos considerar? Né? A tolerância é uma virtude, a contenção para não ser impulsivo, não é? A modéstia, a simplicidade, a honestidade são virtudes humanas, mas a paciência a logosofia apresenta como a rainha das virtudes. E você falou sobre a criação, sobre a natureza, sobre os pintinhos. Tudo na natureza se realiza mediante processos. Os agricultores, por exemplo, como é que viveriam se fossem pacientes, sabendo que cada cultura tem o tempo de preparar o solo, não é, de plantar a semente, de cuidar desse brotinho que começa e esperar a colheita. Não é? Agora, como eles são sábios, normalmente vão aprendendo a ser sábios, eles aprendem a cultivar morangos, por exemplo, o milho, que em 3 meses já frutifica. Não é? E para chegar a plantar carvalho, plantar mogno, que leva 40 anos, 50 anos, que às vezes ele não se beneficia diretamente, mas a sua descendência, ou a humanidade é que vai desfrutar desse plantio. Então tem plantios, tem realizações de curto, de médio e longo prazo. Eu acho que nós devemos, como os agricultores, planejar ações de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, para ter sempre algo importante a colher, algo importante a conquistar. Conhecer esses processos também, né? Cada tempo. Tem até um trecho dessa mesma obra que a gente está falando, Deficiência e Propensões do Ser Humano, do autor da Logosofia, que fala que o impaciente é o escravo do tempo, desse tempo fantasmagórico que nada tem a ver com o autêntico, que tão frequentemente o homem dissipa em banalidades, justamente por desconhecer seu valor real. Então a impaciência está muito relacionada a essa questão do tempo, que na verdade, assim, no mundo comum, né, é uma pauta muito comum, assim, na atualidade, né? O tempo. E é interessante ver como que, às vezes, a visão da logosofia se diferencia um pouco disso, né? Essa questão de conhecer os processos, de entender que cada coisa tem seu tempo. E como que a gente pode, assim, viver a experiência sabendo disso da melhor forma possível, né? Em cima desse trecho, tem outro que eu gosto muito, que está relacionado mais com o trânsito, sabe? Dessa questão de perder tempo, que é: a impaciência adquire frequentemente caráter de obsessão. Quando atinge tal extremo, qualquer espera, por curta que seja, assume no impaciente perfil de tragédia. Então, eu sinto isso, e principalmente aquela sensação de que, nossa, aquilo aconteceu só com você. Tem uma experiência minha que eu tava na fila de um churrasco, tinham 2 pessoas na minha frente, e o cara perguntou a carne que eles queriam. E não perguntou pra mim. Aí eu fiquei lá na fila esperando. Aí ele deu pro cara na frente, pro segundo cara, tá, beleza. E virou pra cozinha. Tinha vários lá trabalhando. Aí eu fui pra fila, cheguei mais perto assim, ele não olhou pra mim. Aí eu falei: bora, cadê? Aí ele não olhou pra mim, não olhou pra mim. Aí, passou quanto tempo? 30 segundos, 20 segundos, você coloca no relógio. Passou pouco tempo demais. Aí ele vem e perguntou pra mim: eu quero isso. Mas assim, eu saí bravo, falei: nossa, aquele cara, não sei o que, demorou 1000 anos pra... Minha mãe não me viu, não, pelo amor de Deus. Você acha que acontece só com você, que é impaciente? Não, entendeu? Essa coisa que você perdeu tempo, você não perdeu tempo nenhum, praticamente. Tem uma experiência que eu tenho vivido, na verdade, mais de uma vez, assim, recorrentemente, porque agora, assim, eu estou
vivendo o 3º ano do ensino médio, né? E é uma época dos vestibulares. Então, eu tô aprendendo esse novo tipo de estudo, porque eu sempre soube um estudo na minha vida, que é esse estudo pra escola, né? Que é muito diferente do estudo pra vestibular. Porque o vestibular é mais a longo prazo, você tem que ter mais confiança no que você realmente está aprendendo e preparado para aquela prova. E tem sido um desafio, assim, pra mim, sabe? Tipo, conhecer esse novo estudo e viver essa experiência de uma forma feliz. E uma das coisas que eu tenho percebido, estudando um pouco sobre a impaciência, eu percebi mais essa atuação, né? Que foi quando, por exemplo, já aconteceu algumas vezes, né? Quando eu tô estudando pra alguma matéria específica, algum momento de estudo específico que eu me planejei pra estudar pra aquele momento. Tô ali preparada pra aquilo e reservei um tempo pra aquilo, né? Mas já aconteceu algumas vezes da minha mãe ou dos meus pais, alguém, né? Algum familiar, algum amigo importante, me interromper nesse momento, sabe? Tipo, chegar pra mim e perguntar como foi meu dia, ou fazer alguma pergunta assim, perguntando, né, o que eu tô vivendo ali, querendo saber um pouco mais sobre como tá sendo aquele período pra mim, né? E nesses momentos, aconteceu algumas vezes eu me senti ansiosa mesmo, sabe? Tipo, impaciente, e ficar tipo, será que você precisa conversar comigo agora? Tô no meio de um estudo, tá me interrompendo uma coisa que eu planejei, né? E aí, algumas vezes já aconteceu de eu reagir, né? Tipo, a minha mãe chega pra mim perguntando como foi meu dia e eu reajo com ela. E estudando sobre impaciência, eu percebi que ali tem uma atuação muito específica desse pensamento e que ele tá me fazendo perder a oportunidade de convivência. E se você parar pra pensar na linha do tempo mesmo, parar de pensar no grande da vida, é muito mais importante essa convivência com a minha mãe ali, assim, a oportunidade de ter ela presente na minha vida, de participar da dela, de ter essa relação que, assim, é uma das maiores coisas da vida, né? Das coisas que são mais importantes, que eu mais considero. E pra, 3 minutos do meu estudo, que não vai fazer tanta diferença. Não vai fazer diferença nenhuma, na verdade, né? O meu estudo é a longo prazo, faz muito mais... 3 minutos não vai fazer nenhuma diferença. E eu reajo, eu perco uma oportunidade de estar ali, eu brigo com a minha mãe por causa de um pensamento que tá ali atuando. E é interessante como você começa a estudar sobre isso, você começa a perceber a atuação desses pensamentos, você consegue fazer diferente, né? Então, sabendo sobre isso, fazendo esse estudo que a gente fez, até pra fazer esse podcast, eu comecei a reparar mais nesses momentos que eu tava vivendo e eu comecei a me planejar pra viver eles de uma forma diferente. E aí, mantendo em mente, assim, essa ideia de que essa sensação de urgência que eu tava sentindo não era real, era um pensamento que tava criando aquela sensação, né? Eu comecei a ser mais paciente, né? Com minha mãe, por exemplo, que tava nesse momento querendo saber da minha vida, querendo participar e o meu pensamento não deixando. E é muito legal como a gente consegue fazer diferente sabendo, né? Essa consciência, assim. Com essa experiência que você trouxe, eu pensei... Porque acho que a questão de aproveitar o tempo não é só de aproveitar o tempo. Se você aproveitar o tempo, você aproveitar a vida também. Porque eu fico pensando, por exemplo... Você vive com as pessoas do seu lado, se você prestar atenção nas pessoas à sua volta, você tem que aproveitar elas na sua volta, porque depois o tempo vai acabando pra todo mundo, né? Então a questão de aproveitar o tempo também é uma questão de aproveitar a vida e aproveitar a vida com as pessoas que você mais gosta. E tem um negócio que eu tinha até anotado aqui antes, que era sobre a elasticidade do tempo. De quando, tipo, o tempo de trás parece mais curto e o da frente parece mais longo. Só que quando o tempo vai passando, você vai percebendo que não é bem assim. Que não é bem assim, né? Que você tem que, tipo, pensar em aproveitar o agora, aproveitar momentos, mesmo se momentos bons ou momentos ruins, você tem que tirar o melhor disso e aproveitar o mais que você conseguir. Quando você olha pra trás, tipo, os últimos 10 anos parecem que passaram rápido demais. Uhum. Tipo, já passou a infância, já passou esses momentos. E quando você olha pro futuro, parece que os próximos 10 anos vão ser infinitos, né? Demora muito pra chegar daqui a 10 anos. Mas os 10 anos pra trás passaram muito rápido, né? Essa elasticidade mesmo. Nós estamos reforçando essa questão da paciência e o tempo, né? A urgência do tempo. A urgência do tempo. Essa impaciência de querer que o futuro chegue muito rápido, né, nos impede de viver com consciência, com alegria, o presente. Então, quando nós vamos fazer uma viagem, por exemplo, a vida é uma viagem. A vida é uma longa viagem. Mas quando nós vamos fazer uma viagem, queremos chegar a um determinado ponto, destino, normalmente essa impaciência nos tira a oportunidade de ver o trajeto. Eu hoje gosto de dirigir, por exemplo, na estrada, eu gosto muito de dirigir, numa velocidade média, equilibrada, para poder apreciar a natureza. Às vezes um pássaro colorido, cruza a estrada, os boizinhos na fazenda, né? Uma flor que acabou um ipê. Então, mais tão importante quanto ou mais do que chegar ao final é o trajeto. A vida também é mais ou menos assim.
É importante você ir desfrutando das diversas etapas. Vocês já escreveram carta alguma vez? Algumas poucas. Raramente. Raramente. Já escreveu carta? Já, mas não foi pra... Pois é, na Tá minha longe. fase dessa vida de vocês, eu escrevia cartas. E olha que maravilha. O carteiro era uma das pessoas mais queridas da rua, porque ele sempre trazia cartas, trazia notícias da família, e não tinha... A gente sabia esperar uma carta, não é? Enquanto escrevia, o sentimento aflorava, não é? Você pensava com gratidão, com carinho naquela pessoa para a qual você estava dirigindo a carta. Hoje, esse mecanismo extraordinário de comunicação imediata, ele não só às vezes me cria a impaciência, como eu crio a impaciência nos outros. Às vezes um líder de turma, um chefe de setor numa empresa, traz lá um seu colaborador, ele diz o seguinte: eu preciso que você faça isso. Aí ele diz: ô fulano, eu tenho que entregar isso quando? Já viram alguém dizer assim, é para ontem? É possível isso? Então o líder acaba criando um estresse, uma ansiedade naquele, porque ele não sabe também dosar o tempo que é necessário para que cada um faça a sua atividade com gosto, com cuidado, aperfeiçoando a atividade. Então, essa questão do tempo. É possível ser amigo do tempo? Ou não ter o tempo como força de pressão? Como é que a gente pode ser amigo do tempo para que a paciência seja algo agradável, etc., sendo amigo do tempo? Vale a pena esse bate-bola aqui? Como é que é ser amigo do tempo? Acho que entra muito nessa questão da paciência inteligente, né? Tipo, saber aproveitar. A partir do momento que você sabe que você tem tempos de espera, né? Que são inevitáveis, faz parte da criação. E saber também, lançando outra pergunta já, como saber o tempo de cada coisa, né? Como a gente sabe o tempo de cada processo? Mas a partir do momento que a gente sabe, a gente pode usar esse tempo de espera para fazer com que, assim, aproveitar mesmo esse tempo, sabe? Usar esse tempo para fazer algo, por exemplo, para preparar, que nem o exemplo da gravidez, né? Usar o tempo da gravidez, de espera do bebê, para preparar a chegada dele. E essa questão do carinho, já ir amando, né? Esse afeto, construindo esse afeto. Então, acho que isso está muito relacionado a isso. Amigo do tempo. Elmo, como é que a gente pode ser amigo do tempo? Olha, no meu cotidiano de estudo, eu aproveito todo o tempinho que eu tenho para estudar e levo isso a meu favor. Então, eu vou aproveitando ele dia a dia até chegar, por exemplo, numa prova que é no final da semana e eu faço. Essa é a forma mais eficiente que no dia a dia que eu faço isso. Não deixar acumular as matérias para estudar na véspera da prova é uma forma? Exatamente. Porque gera uma ansiedade, tem a ver com essa impaciência, porque o tempo ficou curto para apreender todo aquele conteúdo que foi ensinado durante 1 mês, 2 meses, e eu deixei para reforçar na véspera, na antivéspera. Então, levando junto isso. Você tem alguma experiência, Ian, de como ser amigo do tempo? Eu acho que para você ser amigo do tempo, primeiro você tem que entender que a pressa é tipo a negação do tempo, né? Então, tipo, se você entender que fazer as coisas com pressa, que a pressa também é como se fosse inimigo da perfeição, né? Tipo, se você fazer as coisas com pressa, você não vai conseguir fazer direito. Então, se você conseguir aproveitar o seu tempo para conseguir fazer as coisas da forma que você quer, acho que você consegue usar o tempo a seu favor. Eu tava até conversando com a Júlia que a gente sempre ficava com aquela sensação de que, nossa, eu vou ser feliz, nossa, eu vou descansar, nossa, eu vou gostar de quando aquela prova passar na futuro, sexta-feira. Né? Nunca agora, sempre depois. A gente só vai ficar relaxado quando a gente sair da prova sexta à tarde ou sexta à noite. E o resto? E segunda, terça, quarta, quinta? Você pula esse quê? tempo, né? Você deixa de viver. É o quê? Vai ser feliz só sexta à noite, sábado e domingo? Aí depois você recomeça. Exatamente. Entendeu? Sabe ser feliz nos processos, né? E tem até também, no mesmo livro, Deficiências e Propensões, um trechinho que o autor da logosofia fala que, ao dizermos paciência e inteligência, referimos-nos à paciência ativa, não a que induz a esperar passivamente, mas sim a que, além de infundir a serenidade, torna o homem compreensivo, permitindo-lhe pensar com utilidade e proveito, como também estar atento às suas necessidades e deveres durante todo o tempo, curto ou longo, abrangido pela espera. Então, acho que muitos elementos, né? Ian trouxe um aspecto que é muito comum a gente escutar, que a pressa é inimiga
A perfeição. Da perfeição. Olha, a pressa é inimiga da perfeição. Então significa que nós sempre podemos aperfeiçoar os processos, não é? Aperfeiçoar o estudo, aperfeiçoar o trabalho, aperfeiçoar as relações humanas. Então o tempo é um fator que entra em jogo. Agora o planejamento, planejar, porque muito da impaciência surge. Já viram falar numa palavra, hoje se fala muito procrastinação. O que é a procrastinação? É deixar para amanhã ou para depois da manhã o que se pode e deve ser feito hoje. Então, no momento que eu estou em dia com meus deveres, com as minhas obrigações, com meus estudos, eu vou evitando concentrar todas essas tarefas na última hora. Eu, quando hoje estava com esse compromisso aqui às 9h30, eu já tenho domínio do tempo, o tempo que eu gasto para poder... Eu faço a barba todo dia, eu tomei meu banho, penteei minha vasta cabeleira, tomei meu café, sabia o tempo para me deslocar até aqui, vim tranquilo, fazendo da direção um ato de prazer. Cheguei bem, cheguei no horário. Então, a impontualidade é algo também hoje da vida presente. Então, ser pontual, aprender a ser pontual, não é? No cumprimento dos horários, dos compromissos, nos ajuda a ser amigo do tempo, adiantar o tempo, não é? Então, adiantar. Então, essa é a questão. Tem um trechinho também de outra obra do autor da Logosofia que fala uma coisa assim muito interessante, assim, que relaciona com a criação, né, e o tempo. Fala que Deus deve ter tido muita paciência para construir um universo tão maravilhoso e perfeito. Doce paciência iluminada por tanto amor que torna ainda mais bela e ideal essa imensa concepção eterna. Então, assim, relaciona essa questão da paciência e do tempo com algo muito grande, né? Com a criação, com o objetivo da vida. E a gente vê que, às vezes, o tempinho que a gente tá perdendo, né? A sensação de perda com o trânsito, com o elevador para fechar a porta. Assim, não é nada, né? É tão maior que isso, e quando a gente vê isso, dá uma outra perspectiva para a vida, né? Como que você vê isso relacionado com a ansiedade nos mundos atuais? Ansiedade é um estado interno, psicológico, não é isso? Que causa sofrimento, não causa? O ansioso, por exemplo, ele tem alterações biológicas também. Físicas, né? Ele sua muito. A sudorese tem a ver muito. O ansioso começa, as mãos estão geladas, as mãos estão frias, ele está. Se for colocar a pressão arterial, se for. O batimento está acelerado, a pressão está alterada, há distúrbios físicos, etc. Porque exatamente o ansioso é aquele que, uma vez definido algo para ele realizar, ou um tempo para realizar uma tarefa, ele então, ou uma viagem, ou um passeio, ou um encontro, ele não consegue administrar. Hoje é uma característica, um estado interno que a grande maioria das pessoas é um quadro de ansiedade. Aí tem que tomar ansiolítico, que são remédios, são drogas, às vezes, para atuar nesse campo, como se ele soubesse um pouco sobre psicologia própria, né, dos pensamentos que estão dominando a sua mente, ele poderia dominar essa ansiedade conhecendo a realidade dos pensamentos do seu mundo interno e organizar internamente esse estado interno. A gente está num mundo que está tudo muito rápido, né? Então, eu fiquei nas férias, aí você mexe um pouco mais no celular do que normalmente, aí eu vou sentar para estudar, eu já canso na primeira meia hora, eu já quero ver coisa rápida, quero ver vídeo, quero ver... Entendeu? Aí eu percebi que eu estudando sem o celular, eu não procrastino e consigo realizar tudo que eu preciso. Relacionado com o que você falou. Fazer as coisas com gosto. Vocês já ouviram falar sobre isso? Será que fazer as coisas com gosto ajuda a ser amigo do tempo, a ser amigo do tempo e a cultivar a paciência? Vocês têm algum exemplo de como devemos fazer as coisas com gosto, por exemplo? Que coisas podemos fazer com gosto na idade de vocês? Eu acho que, assim, de uma forma geral, tudo, né? Tudo que a gente faz deveria ser feito com gosto. Até mesmo tem algumas coisas... algumas coisas que às vezes a gente não tem tanta afinidade, que não é nosso campo de conforto, sabe? Que fica mais difícil fazer as coisas com gosto, né? Mas, assim, aquilo que o Elmo falou sobre aproveitar os processos, ser feliz no processo,
tá relacionado a isso, né? Se você fizer as coisas com gosto, você vai ser feliz no processo, em tudo. Não deixa pra ser feliz depois, seja feliz agora, né? Acho que tá muito relacionado a isso. Aproveitando que tá finalizando aqui, né? Queria terminar fazendo uma pergunta, depois a gente pode fazer as nossas considerações finais sobre o tema. Né? A última pergunta que eu queria fazer pro Cabral é: como é que você diferenciaria pressa da velocidade? Pressa da velocidade. São duas coisas diferentes. Por exemplo, velocidade. Um avião a jato a 850 quilômetros por hora significa que ele está apressado? Ou ele está dentro da velocidade natural do equipamento? Ele chega, começa a decolar, e quando ele atinge a velocidade do cruzeiro, ele está a 850, 900 km por hora. Sim. E o piloto não está com pressa. Ele está exatamente usando os recursos dele, né? E a evolução daquela máquina, que um dia voou a 120 km por hora, os 14 bis lá do Santos Dumont, e chegou aos jatos. Um automóvel, por exemplo, eu vou dirigir um automóvel a 180 km por hora, que é bem menor do que a velocidade do avião. Pode significar que eu estou com pressa? Sim. Não é? Pode significar. Pode ser perigoso, inclusive. Então, cada aspecto desse tem sua velocidade natural. Então, a pressa é diferente da velocidade. A pressa, como você mesmo disse, é a negação do tempo. Faltou tempo. Então, eu tenho que compensar fazendo imprudências, transigindo com as leis do trânsito, por exemplo, tá certo? Com as leis universais, porque eu me atrasei, né? Então a diferença entre velocidade e pressa. Podemos ser cada vez mais velozes sem pressa, porque a velocidade tem a ver com o aperfeiçoamento também. Hoje se fala muito em produtividade. A produtividade significa poder fazer sempre mais, poder fazer melhor e com menos tempo. À medida da capacitação, do pensar, dos conhecimentos, nós podemos fazer muitas coisas, desfrutando de todas elas sem pressa. Então, esse processo de aperfeiçoamento humano tem a ver com esse domínio do tempo e dos processos. Eu estava até conversando com o Ian. Essa questão de velocidade e pressa. Eu fui arrumar a mochila para ir para casa dele. Eu fiz de forma rápida. Eu não estava com pressa. Eu ia ter que fazer aquela mochila. Eu ia ter que arrumar de alguma hora. Então, eu não estava com pressa. Eu fiz rapidamente e não esqueci de absolutamente nada. Peguei tudo que eu precisava. Fui aos poucos, assim, passando. E a cada vez que eu faço isso, eu vou melhorando. Antes eu fazia, esquecia de tal coisa. Aí eu chegava na casa lá, esqueci aquilo na minha casa. Agora não. Fiz uma vez tudo. Prever, às vezes, os imprevistos, não é isso? Prever os imprevistos. Quem vai pegar um avião, por exemplo, no aeroporto de Confins. Chegar antes, né? Tá preparado para os imprevistos. Tem que saber que tem que chegar tanto tempo antes. Que a Cristiano Machado tem problemas no trânsito, a Antônio Carlos, tá certo? Então tem que sair com tempo para poder desfrutar do trajeto e não cometer imprudência de atravessar um sinal vermelho, causar um acidente. Olha, esse é um tema do momento que é. Então, voltando, a logosofia nos ensina que a paciência é a rainha das virtudes. E vai um pouco além. Diz que é a deusa do equilíbrio. E que toda a criação, toda a natureza foi criada com a paciência de Deus nessa relação dos processos. Os processos da natureza, as estações do ano, não é isso? Hein? Chegou o frio. O frio tem um tempo, daqui a pouquinho ele vai passar. Vem a primavera, que é das flores, depois vem a da chuva, depois vem... Então, quando a gente começa a entender esses processos, né? O processo da borboleta, por exemplo, que antes foi a lagarta, que entrou no casulo, na crisálida, para se transformar. Então, nós não podemos, às vezes, interferir nos processos dos outros, o pai no processo dos filhos, porque cada um tem seu tempo de amadurecimento. Não adianta, às vezes, você chegar lá e abrir o casulo para querer que aquela lagarta se transforme em borboleta. Ela tem que cumprir um tempo. Sobre essa questão da borboleta... Quando eu era criança, eu moro em um apartamento que tem uma área, assim, que a gente tem um jardinzinho, assim. E tem uma época do ano que tá cheio de borboleta lá, que eles têm um pé de maracujá e as borboletas adoram. E quando eu era criança, eu vivi uma situação exatamente essa, na verdade. Que eu, impaciente, a criança impaciente que eu era,
que, assim, ansiosa pra que a borboleta nascesse logo, né? Eu queria ver a borboleta linda lá, com as asas todas coloridas. E eu tentei abrir um casulo, que tava uma lagartinha tinha entrado e feito um casulo, e eu tentei abrir ela. E eu, assim, fiquei muito decepcionada, né, quando eu vi que ela morreu. E aí a minha mãe e meus pais, na verdade, assim, sempre atentos a isso, eles aproveitaram a situação pra conversar comigo sobre isso, né? Sobre o tempo das coisas. Então não adianta você querer... A criação nos mostra isso, né? Não adianta você querer pular o tempo das coisas. Se você abrir o casulo de uma borboleta, ela não vai sobreviver. Então tem um tempo pra essa metamorfose dela, né? Pra essa mudança, pra essa evolução dela. A gente tem que respeitar. Alguns tempos a gente tem que respeitar. E aí, nesse meio tempo, como aproveitar esse tempo de espera, né? E aí meus pais, eles fizeram um trabalho comigo de que a gente... fez tipo um álbum de fotos dos casulos, né? A gente aproveitou esse tempo. Então, pra ver a beleza também dessa espera. E depois, quando as borboletinhas nasceram, também foi outro álbum de fotos, assim. E eu lembro que ficou bem marcado pra mim. Porque foi uma experiência muito prática, né? Que a gente viu na criação como que essa paciência e essa impaciência agem, né? E aí você traz isso pra própria vida, né? Então, eu acho muito legal isso, assim. Esse trabalho com as crianças também, né? Mostrar desde pequenininho que é assim. Vocês acham que a impaciência é muito própria da juventude hoje? Sim, a com impaciência certeza. está muito presente? A na ansiedade. Sim. Como Ansiedade. consequência. Talvez mais atualmente, né? Nem mais. Então é isso, acho que vamos finalizando agora um pouco. Alguém quer fazer levar algum último elemento? Ou a gente já finaliza aqui? Eu queria deixar uma mensagem para a juventude. Não é? Há uma ansiedade de conquistar, por exemplo, a liberdade. Conquistar a liberdade. O jovem quer ser livre, não é? E a liberdade tem graus de liberdade. Há poucos dias, lendo mesmo nos capítulos da Logosofia, é uma analogia com a natureza, que diz que as aves que começam a voar, por exemplo, as aves genitoras, primeiro ensina a voar de galho em galho, de ramo em ramo, de árvore em árvore, para depois voar de floresta a floresta e depois fazer grandes voos. Então, esse trabalho de capacitação para viver as diversas fases da vida, porque a vida é composta de infância, adolescência, juventude e chegar até as idades mais avançadas. Então, tudo isso é processo e cada fase dessa depende da base anterior, não é? Então, esse preparo para a vida está também dentro de conhecer essas diversas fases e a capacitação para enfrentar a vida com alegria, com boa disposição. Então, eu queria agradecer a todo mundo aqui com essa mensagem final do Cabral. Acho que foi um intercâmbio muito rico. Acho que ficaram muitos elementos. Sim. Então, muito obrigada, principalmente a você, Cabral, por ter sido esse convidado tão especial, assim, por ter trago tantas experiências, tantas contribuições ricas mesmo. Acho que foi muito especial esse momento aqui. E obrigado a vocês pela oportunidade, porque a primeira vantagem que eu já vi aqui, somei as idades, 17 vezes 3, deu mais ou menos 50, com mais os meus 178, 128, dividi por 4, na média aritmética eu saio daqui como se estivesse com 32 anos de idade, tá certo? Tá certo. Então já baixei, fiquei mais jovem, 40 anos, só estar aqui e ainda essa alegria da juventude, que a vida é muito bonita. E é lindo ser jovem, tá certo? Desfrutem da juventude com responsabilidade. Poupem saúde, poupem saúde, poupem juventude. É isso, muito Muito obrigado. obrigada.